Tanto é que eu chego no capítulo de número 4, Deus já começa a falar algumas coisas comigo, me dá tema de pregação e me ensinar algumas coisas para poder estar ensinando, mostrando à igreja. E quando eu chego no capítulo de número 5, me vem um fator super interessante que eu tive que voltar a Bíblia todinha. Tive que voltar a Bíblia toda, lá desde Gênesis, para poder entender isso aqui. E o Espírito falou profundamente comigo. Falou de tal forma que eu comecei a transmitir essa mensagem na terça-feira passada, transmiti na quinta-feira um outro ensinamento em cima desse texto e transmiti na terça retrasada, transmiti na quinta retrasada, transmiti na terça passada e transmiti na quinta passada agora. Foram 3 dias de transmissão em cima desse texto. Quando chegou na quinta-feira passada, acho que foi o melhor dia que eu transmiti uma live e uma mensagem tão poderosa através da live, de forma que eu até me emocionei transmitindo, mas também tive um contra, porque assim que eu comecei a transmitir, caiu um pé d'água, caiu uma chuva muito forte, e a chuva atrapalhou o áudio da transmissão. Tanto é que eu perguntei às pessoas se tinham visto ou ouvido a mensagem, e infelizmente, acho que ninguém da igreja ouviu, a não ser, acho que foi só a irmã Emilda, né, que estava ouvindo a mensagem. E não por questões de ego e nem de pirraça, mas eu senti da parte de Deus em deixar a pirraça de lado e trazer esse texto à tona de novo. Porque se a igreja não ficar sabendo disso aqui, né, talvez as pessoas saibam, mas é necessário que eu traga esse ensinamento aqui para a igreja, coisa que o Espírito Santo mesmo me revelou dentro da sua palavra, me mostrou dentro da sua palavra. Então, se nós formos atentar de novo para o texto, está trazendo a genealogia de Rúben. Amém? Trazendo a genealogia de Rúben. Quem foi Rúben? Rúben foi o primogênito de Jacó. E todos sabem que ele é a Bíblia, sabe que todo filho primogênito, ele recebia a herança em dobro do seu pai, sim ou não? Ele era todo filho primogênito, ele recebia a herança em dobro, ou seja, ficava 2 vezes mais rico do que os seus irmãos, porque era o mais velho. Então a carga, a responsabilidade era maior, e isso veio a ser um costume que o próprio Deus, mais à frente, quando dá as leis para Moisés, ele dá continuidade a essa lei. Quando você vai ler os preceitos, você vai enxergar sempre Moisés abordando sobre a primogenitura e enfim. Então, quando eu pego esse livro aqui, capítulo de número 5, de 1 Crônicas, o versículo já começa dizendo: quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, Israel aqui é Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Aí abre parênteses e diz assim: pois ele era o primogênito, mas porque desrespeitou a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Olha para cá, por favor. Eu tive que voltar à genealogia dos filhos de Israel. Coloquei até a foto no grupo da igreja, mas como eu sei, eu também coloquei agora há pouco tempo, eu espero que os irmãos dêem uma olhada. Passa lá no grupo da igreja, dê uma olhadinha, principalmente nos estudos que a gente coloca no grupo. É muito importante. Não é para o crescimento do pastor, é para o seu próprio crescimento. Se é que você queira crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Quando eu fui dar uma olhada na primogenitura, realmente o Rubens é o primeiro filho de Jacó. Mas se formos olhar por uma visão decrescente, já que ele foi retirado da primogenitura,
porque ele deitou com a concubina do seu pai, ele manchou a cama do seu pai, ele foi destituído da herança. Então você veja que a pessoa que se deixa levar pelo pecado da prostituição, ela pode trazer graves consequências para a sua vida, né? E também para toda a sua família, a sua descendência. Então você pense duas vezes antes de pecar no pecado da prostituição. Então, seguindo uma ordem decrescente, essa bênção poderia ter sido dada a Simeão e a Levi, que eram os dois filhos de Jacó, depois de Rúben. Também esses foram cortados, porque foram pessoas violentas, pessoas má. Por que eles foram pessoas má? Mais uma vez, o pecado da prostituição. Sua irmã Diná, a única filha que Jacó tinha, estava passeando pelo campo, vendo as filhas, as mulheres de Israel trabalhando, e ela entrou no campo de um homem chamado Siquém, filho de Ramó, e esse homem ficou apaixonado por ela e a violentou. E amou-a, quis casar com ela e pediu ao seu pai para que pedisse Jacó Diná em casamento. Ramó foi até a Jacó e conversou com Jacó. Jacó ficou meio abalado no momento, não queria que seus filhos soubessem, mas houve um tratado, seus filhos chegaram, ficaram sabendo do tratado e disse: olha, nada disso, nós faremos parte, nós deixaremos nossa irmã casar com seu filho se todos os moradores da sua cidade se circuncidarem, porque isso seria uma vergonha para a gente, para nós, para nossos familiares. Bem, o tratado foi feito, Ramó decidiu até dar a metade dos seus bens, ou mais do que tudo que ele possuía, para que Jacó deixasse sua filha casar com seu filho, porque seu filho era muito estimado, né, na sociedade, no reino. E o tratado foi feito, o acordo foi feito, todos os homens da cidade se circuncidaram, e no momento, no período mais doloroso da circuncisão, todo mundo sabe o que é a circuncisão, né? Foi o sinal que Deus deu a Abraão lá atrás, que era para arrancar a pele do prepúcio de todo macho, como um sinal da aliança com Deus. Ou seja, eles exigiram que aqueles homens tivessem aliança com o povo de Israel. E no período mais doloroso, em que os homens se circuncidaram, viveram ou passaram, né, quando arrancaram a pele do prepúcio, tem aquele período que a pessoa mais sente dor. Simeão e Levi se aproveitaram da fragilidade dos homens, entraram na cidade e matou todo mundo. Matou todo mundo, destruiu todo mundo, aleijaram bois, cortaram as juntas, né, dos calcanhares dos bois. Os bois fizeram uma maldade terrível, Jacó ficou desesperado, e então Jacó também destituiu a esses dois que deveriam receber bênçãos, mas não receberam por causa da violência que cometeram. Claro que mais tarde a tribo de Levi vai receber uma bênção da parte de Deus por um outro fator, que eu não vou dizer aqui agora, vou deixar para um próximo estudo, para uma próxima pregação, se assim Deus permitir. Então, querido, veja que o texto aborda sobre esse fator de Rubens, né? Pelo fato dele ter desrespeitado a cama de seu pai, mas também o texto nos ensina quem foi que recebeu a primogenitura. Então nós vamos ler o versículo 1 de novo, e nós vamos entender porque o texto é claro. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanaram a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Ou seja, esses filhos, Rúben, Simeão e Levi, eles eram filhos de Lia, mulher que foi dada a Jacó em lugar de Raquel, porque o seu sogro o enganou. Mas a mulher que Jacó amava era Raquel.
Então, quando esses três cometem essas loucuras, eles deixam de receber as bênçãos, já as bênçãos passam para os filhos da mulher que Jacó amava. Quem era? Raquel. Quem era o primogênito? José. Por isso que a Bíblia está dizendo que a primogenitura passou para quem? Para José. Foi para José? Não, para os filhos de José. Porque antes de Jacó morrer, Jacó conheceu os filhos de José, que se chamavam Manassés e Efraim. José não passou a ser contado na tribo de Israel. Quem passou a ser contado nas tribos de Israel foi Manassés e Efraim. Então, quando você vai lá ler as descendências de Jacó, mais à frente, nos versículos, nos capítulos, nos livros à frente, você vai ver lá Benjamim, Simeão, Levi, Azé, Gade, Naphtali. Aí depois de falar o nome, vai falar de Rúben, né? Fala de Rúben, vai falar de Benjamim. Quando tem que falar de José, não fala de José, fala de Manassés e fala de Efraim. Diga glória a Deus. O texto aqui é bem claro. Mas olha que o texto aborda um fator super interessante, que às vezes a gente lê por ler e não examinar as escrituras, a gente não consegue perceber. Olha o que o texto diz, versículo de número 2. Porque Judá, agora eu te pergunto, olha para cá rapidamente, o que tem a ver Judá? Mas o texto faz questão de lembrar de Judá. A tribo de Judá, se você pegar os versículos atrás, já tinha sido falada. Mas o texto faz questão de falar de Judá. Olha o que ele diz. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano. Porém, a primogenitura foi de José. Você pode ver que o texto aí, ele está em parênteses. No final aí, se observa, o texto deixa bem claro dizendo: porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Parece que pula de um texto para o outro assim, muda a sequência rapidamente, joga para Judá. E a Bíblia está falando que Judá foi poderoso porque dele veio quem? O soberano. Quem é o soberano? Quem é o soberano? Quem é o soberano? Fale sem medo, gente. Por isso que nós cremos que Jesus descende da tribo de onde? Gente, fala com coragem. Jesus descende da tribo de onde? Judá. Agora nós devemos entender o porquê que Jesus, ele veio da tribo de Judá e não veio de outra tribo. É agora que a gente começa a entender qual foi a atitude que levou Jesus vir da tribo de Judá, como o próprio texto está nos informando. Versículo 2. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano. Porém, a primogenitura, ele deixa bem claro, foi de José, quando na verdade não foi de José, foi de Manassés e Efraim, cujo próprio Jacó abençoou os seus filhos. Diga glória a Jesus. Agora, querido, um fator interessante é nós voltarmos lá atrás. O que aconteceu para que isso viesse a ocorrer? Por que Jesus veio da tribo de Judá? E por isso que eu falei para você que eu tive que voltar algumas coisas atrás, algumas histórias atrás, alguns fatores, alguns fatos que ocorreram lá atrás. Capítulo 37 do livro de Gênesis, se você puder abrir. Gênesis, capítulo de número 37. Abre dando glória a Deus. Você veja, hein? Estava em Deuteronômio. Nós tivemos que pular para o capítulo de número 37 de Gênesis. Aleluia. Versículo de número 18. Quem achou, diga glória a Deus. Olha para mim aqui, por favor, agora. Como José
era filho da mulher que Jacó amava, e essa mulher se chamava Raquel, sabemos na Bíblia que Raquel era uma mulher o quê? Estéril. Ela não dava filhos. Jacó queria ter filhos. Jacó teve filho até com a sua concubina, sua empregada. Mas Jacó queria ter filho, era de Raquel, porque era a mulher que ele amava. E Raquel orou, buscou o Senhor, e Deus lhe abriu a madre e lhe concedeu o filho chamado José. Depois concedeu Benjamim, que já foi os filhos na velhice de Jacó. Por seus filhos da velhice, Jacó os amava mais do que os outros. Jacó amava José de uma forma esplêndida. Tanto é que o texto vai dizer, no capítulo de número 36, que Jacó fizeram uma túnica de várias cores para o seu filho José. Isso trouxe inveja sobre seus irmãos, porque uma pessoa que tinha túnica de várias cores naquela época era somente realeza, pessoas de alta patente. Por quê? Porque a cor naquela época, entenda, para se fazer a cor, principalmente o azul e o vermelho, era muito difícil, dava muito trabalho, porque as cores vinham de alguns animais marinhos, ou até mesmo insetos difíceis de se adquirir. Então, somente pessoas com alto poder aquisitivo poderiam ter uma veste de várias cores. E Jacó fez um para José, e seus irmãos o invejaram. Toda vez que seus irmãos estavam trabalhando no campo e que só faziam besteira, Jacó mandava lá José olhar os seus irmãos e dar notícia de como estava o comportamento dos seus irmãos. Isso despertou uma raiva nos seus irmãos. O texto também vai dizer que José teve um sonho. Ele sonhava que a lua e o sol e 11 estrelas se prostravam diante dele. E até Jacó falou: tu está dizendo que eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos prostrar diante de ti? Mas a Bíblia diz bem claro que Jacó ficou pensativo sobre esse sonho. Jacó raciocinou, porque Jacó era um homem que tinha certas experiências com sonho. E uma certa feita, quando Jacó manda José ver seus irmãos, os seus irmãos lhes armam uma cilada, que nós vamos ver agora no versículo de número 18, do capítulo de número 37. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Versículo 21. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Olha para cá. Eles iam matar, querido, José.
Mas Rúben impediu. Esse mesmo Rúben que se prostituiu, manchou a cama e o nome de seu pai, foi ele que evitou a morte de José. Mas porque ele era bom? Não. É porque ele era o mais velho de seus irmãos e sabia que a responsabilidade estava sobre ele também. Se José morre, ele seria o culpado. Tanto é que no versículo de número 30, nós vamos dar uma olhada, diz assim o texto: e voltou a seus irmãos e disse: o menino não está, e onde irei? Ou seja, ele está dizendo, para onde irei? Querendo tirar a culpa dele da reta. Você vai entender. Ele estava preocupado com ele e não com seu irmão, porque eles consentiram em matar o seu próprio irmão. Agora observe, querido, a diferença. Versículo de número 26. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não foi pela atitude de Rúben que José não morreu. Foi pela atitude de Judá que José não morreu. Judá convenceu a seus irmãos a não matarem a José. E você me pergunta, mas pastor, Rubem também não consentiu na morte? Sim, mas eles lançaram José numa cova, lançaram José num poço, em um buraco. O buraco estava seco, mas se José ficar ali, o que iria acontecer se chovesse? Ele iria morrer. Então a morte de José já estava decretada e Judá me tem uma ideia. Não, vamos vender, menos mal. Diga glória a Jesus. Vamos repetir o texto. Versículo 27. Vinde e vendamo-los a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Versículo 29. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: o menino não está, e eu, onde irei? Então ele estava preocupado com ele mesmo, mas Judá, ele deu uma ideia, não foi a das melhores, mas foi aquela ideia que livrou o seu irmão da morte. Qual era a intenção de Judá? Livrar o seu irmão da morte. Qual é a intenção de Cristo Jesus? Nos livrar da morte. Aleluia. Pastor, não fiquei muito convencido com esse texto, não. Tudo bem, mas vamos te levar a outro texto. Tem base para isso. Nós vamos verificar outros textos. E eu peço para você que, se você tiver no Espírito, se segure, porque é forte. Amém? Capítulo 43 de Gênesis. Capítulo 43 de Gênesis, versículo de número 1. Quem achou, diga glória a Jesus. Versículo de número 1 somente. E a fome era gravíssima na terra. Amém? E a fome era gravíssima na terra. Querido, se formos recordar o que aconteceu, é fácil. José foi vendido por uma caravana ismaelita, até chegou ao Egito,
lá com Potifar. E qual foi o resultado que os seus irmãos deram para o seu pai? José morreu. Uma besta fera o comeu. Jacó ficou desesperado, perdeu seu filho. Só que nesse meio tempo, no passar um pouco do tempo, o que aconteceu? A fome veio sobre a terra de onde Jacó estava. Veio fome. Jacó ficou sabendo que lá no Egito tinha o quê? Comida. No passar desse tempo, José, aquele que tinha sido vendido por seus irmãos, já tinha virado governador do Egito. Ele era a pessoa abaixo de Faraó, era o segundo. Comandava todo o Egito abaixo de Faraó. Por quê? Porque Deus o usara no sonho que salvou o Egito da fome. E todos os povos iam comprar. Quando Jacó teve fome, o que ele faz? Me manda os seus filhos e comprarem comida, comprarem trigo, para eles comerem e não morrerem de fome. Quando eles chegam no Egito, me dão de cara com quem? Com José. José na hora os reconhece, mas eles não reconhecem a José. José pegou uma peça a eles e diz: vocês são espiões que vieram espiar a terra. E eles disseram: não, nós não somos todos filhos de um pai só, somos 12 no total, um dos nossos irmãos já morreu, e o outro ficou com o nosso pai. Esse outro que ficou com Jacó era o mais novo, Benjamim, que era irmão de José. José ficou balançado, mas se conteve. José pregou outra peça e disse para eles: vocês são espias. Se vocês não são espias, eu quero que vocês tragam o seu outro irmão. E eles falaram: e agora? O que a gente vai fazer? José não se revelou, deu comida para aqueles homens, deu mantimento para aqueles homens, mas José tinha dado ordem aos seus trabalhadores para colocarem o dinheiro daqueles homens de volta dentro da sacola. Só que José, esperto, para que eles voltassem, disse: um de vocês vão ficar até que o outro venha. Eu quero todos os irmãos aqui. Segurou Simeão. Simeão ficou preso. E aí lá vai os irmãos de José dar a notícia para Jacó. E chega para Jacó, explica tudo. Jacó fica desesperado: meu Deus, eu vou ter que perder outro filho. Já perdi o filho que amava, agora eu vou ficar sem filho. Não e não. Só que um dia a comida acaba, querido. Aquela comida que ele levou, que os irmãos levaram, se acabou. Aí me pega Jacó, isso aqui é forte, hein, gente, e fala para os seus filhos: voltem lá no Egito para comprar comida de novo. Olha o que o texto diz. Acompanhe comigo. Versículo de número 3. Versículo de número 2. Capítulo 43, versículo de número 2. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Aí Judá, versículo 3, mas Judá respondeu dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tão mal, fazendo saber daquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tende mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que
Podíamos nós saber que diria, trazei-nos vosso irmão? Então Judá, diga comigo, então Judá, diga bem forte, então disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo, levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Agora observa, gente, versículo de número 9. E eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Aleluia, meu Deus. Tu não entendeu isso aqui não, mas vou te explicar. Louvado seja Deus. Jacó corria o risco, querido, você preste atenção nisso aqui, de perder toda a sua família. O risco que Jacó corria era notório. Nenhum pai daria o filho que mais amava para correr todo esse risco sem saber se ele voltaria ou não. Que garantia você vai me dar? Judá foi o único que se prontificou a dizer: eu pago com a minha vida se eu não trouxer a tua família de volta. Deus, aleluia. Querido, Glória a Deus. Judá colocou a cara a tapa, chamou a responsabilidade para si. Judá, corajoso como foi, arriscou a própria vida para reunir a sua família de volta com Israel, seu pai. Glória a Deus. Ou seja, se ofereceu. Se eu não trouxer, pode cobrar de mim. Isso é ser muito macho. Aleluia, Deus. Isso é chamar a responsabilidade para si. Isso é dizer, se ele não voltar, pode me matar, porque eu dou a minha vida no lugar da dele. Diga glória a Deus. Aleluia. Se esse texto não é o bastante, nós vamos em outro texto, para deixar as coisas bem mais claras para você. Abra comigo, capítulo de número 44. Diga glória a Deus quem achou. Versículo de número 1, diz assim: e deu ordem a que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo, e fez conforme a palavra que José tinha dito. Olha para cá. José, mais uma vez, apregou uma peça a seus irmãos. Seus irmãos chegam até onde José estava para comprar comida de novo e apresenta a Benjamim. Mais uma vez José se segura, mas teve um momento que ele pediu licença e saiu para o canto para chorar, porque ele viu toda a sua família e seu sonho sendo realizado. E ele apregou uma outra peça, e ele falou: quando esses homens forem embora, encha-o de mantimento seus sacos. Bota o dinheiro de novo na sacola de cada um, mas dos mais novo, você pega meu copo de prata e coloca lá dentro do saco dele. Quando eles estiverem bem distantes, vocês vão atrás e pergunte a eles o porquê que eles fizeram isso, roubando o copo daquele que os ajudara. É claro que era uma peça que José estava querendo pregar aos seus irmãos. E quando um dos guardas foi até aquela caravana, aquela família, Simeão já tinha sido liberado, estava todos indo embora em paz com seus mantimentos. O guarda chegou e perguntou: por que vocês fizeram isso com o Senhor? Ele não tem sido tão bom para vocês? Porque roubaste o copo?
E um dos irmãos vão dizer: ora, nós não fizemos isso. Aquele a quem você encontrar o copo, que pague com a vida. Pode pegar, pode prender. Revistaram todo mundo. Com quem acharam o copo? Benjamim. Agora olha o que diz o versículo de número 14. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Agora observa o versículo 30, gente. Agora, pois, indo eu, teu servo, meu pai, agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele o moço ali, que ali não está, morrerá, e os teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque o teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se eu não o tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique o teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os meus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Diga glória a Jesus. Queridos, se esse texto aqui não for bastante para você entender que a atitude de Judá fez toda a sua descendência, fez de toda a sua descendência, rei, eu posso te levar a outro versículo, a outro capítulo, para nós fecharmos. Capítulo 49 de Gênesis, versículo de número 9. Vamos lá. Vamos começar do número 1. E depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Versículo 2: ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza, e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não será o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu a minha cama. Versículo 5: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, no seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E eu os dividirei em Jacó, e espalharei em Israel. Versículo 8: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Judá virou rei por causa de uma atitude que muitos têm se acovardado. Qual é, pastor? Assumir a responsabilidade da família, chamar a responsabilidade para si, colocar a sua vida em risco para salvar a humanidade. Quem é que fez isso? Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É por isso que Jesus entrou na genealogia de Judá. Você pode dar glória a Deus? Às vezes a pessoa nem sabe.
Por que Jesus veio da tribo de Judá? Por causa de uma atitude de um homem. Todos na sua descendência foi rei. Todos na sua descendência tiveram poder aquisitivo, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Jacó, quando vai reunir seus filhos, vai distribuir a bênção, ele fala: Judá, o cetro, você sabe que só quem usa cetro é rei. E quando se fala de leão, sabe que quem é o rei da floresta? Quem? Leão. Judá, o cetro não se apartará do teu trono, os teus irmãos a ti se encurvarão. Sabe por que fez isso? Porque ele deu a própria vida para salvar a sua família. Sabe por que Jesus é rei? Sabe por que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores? Porque ele deu a sua própria vida, assumindo toda a responsabilidade para salvar não só a mim, não só você, mas todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Querido, isso aqui é muito forte. A mesma atitude que Judá teve, Jesus teve. Judá se preocupou com a sua família. Chamou a responsabilidade. Olha a diferença de atitude. Rubens era para receber a herança em dobro. Por causa da prostituição foi destituído da herança. Dá lá, dá lugar para a tua carne. Perdão. Dá lugar para a tua carne. Fica aí no teu remeleixo. Para tu ver a desgraça que tu vai trazer para a tua família. O problema é que a pessoa não traz desgraça só para ela. Ela traz desgraça para toda a sua descendência. Ninguém recebeu herança da tribo de Rubem. Simeão e Levi eram para ter recebido. Não receberam por quê? Porque eram violentos. Você repare o que é violência. A atitude impensada pode levar a pessoa. Tudo começa na prostituição. O cara foi lá, estuprou a irmã deles, eles não gostaram e foram lá e tiraram satisfação, mataram um monte de gente. E inocente, porque o acordo já havia sido feito. Impetuosos, quer resolver tudo na bala, quer resolver tudo na mão. Olhando para esse texto, falei: Jesus, como eu pequei. Está entendendo, gente? Judá errou. Se formos pegar a história de Judá lá atrás, tu vai ver que ele teve alguns erros, cometeu alguns erros. Mas às vezes uma atitude correta muda toda a trajetória. Ah, pastor, as pessoas jogam na minha cara que eu errei. Problema, daqui para frente, tome atitudes pensadas, dirigidas pelo Espírito Santo, porque isso pode trazer não só benefício para você, como para toda a sua descendência. E qual a maior atitude que o ser humano pode aceitar, ou fazer, ou cometer, aceitando a Jesus como seu único, suficiente Salvador, dando a cara a tapa mesmo quando as pessoas te criticam porque você vem para a igreja. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. Aí o texto de Filipenses, acho que é capítulo 2, abra comigo se você puder, Filipenses. Já no Novo Testamento, abre dando glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo de número 2, versículo de número 5. Gálatas, Efésios, Filipenses. Olha o que diz o texto. É um texto muito conhecido. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser
igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Atitude de obediência. O que Jesus tinha que fazer? Dar a sua vida pela humanidade. E o que ele fez? Chamou a responsabilidade para si e deu a vida pela humanidade. O fator da cruz foi primordial para a salvação do crente? Sim, óbvio. Não tenhamos dúvida. Mas um dos fatores primordiais que fez eu e você estarmos aqui hoje foi Jesus ter vencido a tentação lá no deserto, em Mateus 4. Porque se Jesus cede à tentação, assim como Rubens cedeu, assim como Levi cedeu, assim como Simeão cedeu, assim como Adão cedeu, nós não estávamos aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Porque quem era para receber as bênçãos da primogenitura? Rubem. Não recebeu por quê? Porque se prostituiu com a mulher de seu pai, com a concubina de seu pai. Simeão e Levi era para receber. Por que não receberam? Porque eram pessoas violentas, com atitudes impensadas. Bota isso na tua cabeça. Prostituição, atitudes impensadas vão te levar à miséria.